Boa noite, meus irmãos, tudo bom? É um grande prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que nos traz a paz, que nos traz a esperança, e eu quero que essa caminhada nas quartas-feiras possa ser um momento bem gostoso e onde a palavra de Deus encontre lugar nos nossos corações. Antes de nós orarmos, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 19. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 19. Diz assim: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda, e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Esse texto é num período onde o povo de Israel sofreu uma grande destruição por falta da desobediência, então eles foram levados cativos para a Babilônia, e aqui o texto de Jeremias, Jeremias andando sobre as ruínas de Jerusalém, o povo de Israel, e vendo a destruição que há ali, e, e ele mostra que, mesmo diante dessa destruição, mesmo diante desses problemas, a esperança dele está no Senhor. O desejo que ele tem de voltar à normalidade, de ter esse resgate do povo de Israel, é através do Senhor e da misericórdia do Senhor. E isso é interessante porque ele diz que essa misericórdia se renova a cada manhã. Para as nossas vidas isso é algo muito acalentador, né? Que nos dá essa confiança, esse Deus que se faz presente, que no momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento de dificuldade, um momento de dúvidas, é um momento também de esperança, da esperança do Senhor. Então eu quero convidar você a orar comigo, louvando a esse Deus que é a nossa esperança. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, para te engrandecer, para te glorificar, ó Pai. Porque o Senhor, ó Pai, o Senhor é o único Deus que merece ser glorificado, ser exaltado, porque o Senhor olha para nós, o Senhor nos vê, o Senhor nos resgata, Senhor Deus, do império das trevas. O Senhor é a nossa esperança em meio ao caos, em meio à destruição. Por isso, Pai, confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua misericórdia, Senhor. E quando as pernas cambalearem, quando a dúvida surgir, ó Pai, nos faz crescer cada dia mais em relacionamento contigo e nos ensine a confiar, mesmo quando a confiança faltar. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. E o interessante é que, mesmo diante dessas dificuldades, Jeremias escreve no seu texto de Lamentações, recordando um pouco do porquê que eles estão ali, né? E eles clamam a Deus pela misericórdia. E no capítulo 5, verso 16, Jeremias diz assim para nós: Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Caiu a coroa da nossa cabeça. Um povo que era para ser representante do Senhor na terra, onde o rei era aquele que conduziria o povo, era aquele que mostraria o cuidado de Deus sobre o povo, que pastorearia o seu povo. Os reis
é que desobedecem a Deus, adoram outros ídolos e levam o seu povo a adorar a outros ídolos de outros povos. E diante disso, o povo está sem rei agora. Agora quem reina é um rei da Babilônia. Caiu a coroa da nossa cabeça. Caiu. Por quê? Pecamos. Muitas vezes o pecado ele entra na nossa vida, ele assalta nosso ser e assalta quem realmente nós somos e tira de nós esse desejo de restauração que Deus nos dá. Esse desejo de um mundo melhor, de um momento melhor, esse desejo de glorificar a esse Deus maravilhoso. E quando nós percebemos isso, nós falamos como povo: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos, erramos. E este é o momento de, como igreja, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Vamos orar novamente, pedindo ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, pedindo que o Teu Santo Espírito, para que o sangue de Jesus nos limpe, Senhor Deus, de todo pecado, de todo erro, de tudo que cometemos que não é do Seu agrado, Pai. Por isso, Pai, em nome de Cristo Jesus, mostra esse amor, Pai, esse amor restaurador, esse amor, Pai, essa graça, Senhor Deus, do perdão sobre nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, porque mesmo que nós cometemos algo sem querer, sem premeditação, nós fazemos isso às vezes porque em nós o que há de bom em nós é somente o que o Senhor colocou, porque o que reina em nós muitas vezes é o pecado. Por isso, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, nos faz sempre trazer à memória quem realmente nós somos. Somos filhos amados de Deus. Nós pedimos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos partir para o nosso texto e durante esse mês todo de março, essas 5 semanas de março, 5 quarta-feira, nós vamos estudar o livro do Evangelho de João. O evangelho que eu gosto muito e que traz verdades e é o evangelho que nos dá a esperança. Isso é interessante porque na época dos judeus, na época do povo de Deus, eles estavam buscando, eles tinham um desejo de esperança, eles estavam desejando um Messias, havia uma esperança de um Messias, alguém que os resgataria. No nosso mundo hoje não é diferente. Nós temos a crise causada por essa pandemia, nós temos corrupção, nós temos opressões, estupros, nós vemos pessoas passando fome, nós vemos mortes, e mortes muitas vezes banais, muito banais. Nós vemos situações no nosso mundo que nos dá um desespero. E como se tem uma outra igreja, um sermão, aqui em Caçapava, umas semanas atrás, um homem foi preso por pedofilia e o caso dele foi tão sério que tanto material que ele tinha de pedofilia que eles não sabiam se ele que produzia ou se ele era o receptor desses materiais. Mas conversando com a minha esposa, com a Pamela, no dia seguinte, falando desse caso, ela falou assim: Igor, o homem que devia estar preso por pedofilia foi solto no dia seguinte, porque pagou a fiança, porque era réu primário. Esse homem trabalha numa escola aqui da cidade. O mundo é assim. E você olha para o mundo, você busca esperança.
Você olha para o mundo, você busca, ah, tem esse desejo de algo tem que mudar, a situação está muito complicada, a gente precisa mudar isso. E o interessante é que em 2015 foi feita uma pesquisa perguntando quais instituições no Brasil merecem a nossa confiança. A primeira delas foram as Forças Armadas, depois a OAB, logo em seguida a Igreja Católica e, por último, o Poder Judiciário. Colocamos nossa esperança, e o povo brasileiro coloca sua esperança muitas vezes nessas instituições. Colocamos nossa esperança às vezes em políticos, em ideologias, em partidos, em pensamentos diversos desse mundo. E no decorrer da história, a igreja não foi diferente. A igreja na Idade Média era uma instituição que as pessoas depositavam a sua esperança. Por isso, havia o pagamento das indulgências, porque a igreja tinha o poder de tirar uma alma do inferno. Como a história conta que quando uma moedinha cai no fundo do gasofilácio, uma alma sai do inferno. Então era a esperança, uma esperança de um mundo melhor. Mas como nós já sabemos, as indulgências não serviram e a igreja não é essa instituição, esse meio que retira as almas do inferno. A salvação não vem pela igreja. E isso que é mostrado para nós é através da reforma protestante. Mostra o quão errado está essa esperança. Anos mais para frente, a igreja não é mais essa instituição que se coloca a esperança, pelo contrário. Agora é o conhecimento. Temos num boom da revolução industrial, melhorias, máquinas, em países crescendo economicamente. Nós vemos melhorias fantásticas durante todo esse mundo, surgimento do carro e assim por diante. Mas o conhecimento do homem, que era colocado essa esperança de um mundo melhor, esse conhecimento científico trouxeram para nós a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Toda a nossa esperança, todo o nosso desejo, tudo que nós queremos para que o mundo seja melhor, usamos a ciência para isso, mas na verdade nessa revolução industrial foi feito somente para o homem matar o outro homem, um homem oprimir o outro homem. Então, a nossa esperança não é mais numa instituição, mas a nossa esperança se tornou situacionista. Vamos no menos pior. Vamos no que pode nos ajudar no momento e se não der, a gente tira ele. E isso que a gente faz muito com políticos, né? A gente vai no menos pior e se não der, a gente tira, troca, ou deveria ser assim, não sei. Se tornou situacionista a nossa esperança. Não é mais uma esperança vívida, mas qual é o menos pior hoje? Vamos nesse. Nós, seres humanos, estamos perdidos. A nossa esperança está se ruindo. E é algo muito parecido que acontece no nosso texto. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 19 ao verso 31. 1 João, capítulo 1, verso 19 ao verso 31. Diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe:
Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti? Então respondeu: eu sou a voz que clama do deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus e perguntaram: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem um profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29. No dia seguinte, viu João Jesus, que vinha com ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse, pois é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando-o com água. Quem és tu? Quem és tu? Essa é a pergunta que foi feita para João. E o interessante é que, se você ler o livro do Evangelho de João, nós vamos ler, por exemplo, lá no capítulo 20, nos versos 30 e 31, a razão do Evangelho de João. Ele diz assim: na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quem és tu? Quem és tu, João? Quem és tu, João Batista? Tu és o Cristo? Porque o Evangelho de João foi escrito para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Cristo, o Messias, e a partir disso nós possamos ter vida e vida eterna com Ele. E o interessante é que Messias, Cristo, é o escolhido. E o povo judeu do primeiro século, eles estavam cheios de expectativas messiânicas. Alguns esperavam o Messias davídico, pois eles não tinham um rei. A promessa do Senhor a Davi não estava acontecendo ali, e a promessa era que sempre haveria alguém da família de Davi. O cedro não se apartaria da família de Davi, sempre haveria um rei. Mas o povo judeu tinha que pagar impostos a um outro povo que não eram eles. Eles adoravam outros deuses. O próprio imperador romano se achava um deus. E o povo de Israel estava sem rei, estava sem quem governasse. Então eles estavam esperando um Messias davídico. Não somente isso. Eles esperavam um Messias sacerdotal. Eles tinham a esperança de um Messias sacerdotal. Alguém que lhe representassem diante de Deus. Pois sabiam que os que estavam ali, os sacerdotes que estavam ali, eram tão corruptos quanto os romanos. Não havia esperança entre seus líderes, entre os seus representantes diante de Deus. E por último, eles também esperavam e tinham a esperança de um Messias profético. Alguém que pudesse falar: assim diz o Senhor, como tantos outros profetas no Antigo Testamento. Por isso que eles chegam para João e dizem: quem és tu, João? Porque eles começam a ouvir alguém que traz a mensagem do alto. Vamos lembrar que por um período, e o Evangelho de João foi escrito depois, mas nós temos que encontrar um pouco a situação que eles estavam vivendo um período de
vamos dizer que silêncio, onde não havia nenhum profeta que se levantasse e dizia: assim diz o Senhor. Deus estava trabalhando na história de outras maneiras, no Império Romano, criando estradas, a Pax Romana, de outras formas. Mas não havia naquela época alguém que se levantasse e falasse: assim diz o Senhor. E João Batista, mesmo o livro de João, escrito um pouco depois, os historiadores, as pessoas mostram que o primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos, mas o Evangelho de João cita João Batista, aquele que estava próximo e dizia: assim diz o Senhor. Então eles ficam abismados, porque eles veem a ação de João Batista, eles veem quem João Batista é e dizem: quem és tu? Ou melhor, você é a quem tanto esperamos, João. Você é o Messias que tanto estamos esperando. João Batista é bem incisivo e diz: não, não sou o Cristo, não sou o Messias, não sou esse que vocês esperam, não. E eles voltam: mas então você é Elias? Olha só no texto, verso 21. És tu Elias? Porque eles estavam pensando em Malaquias, capítulo 4, verso 5. Quer ver? Abre lá para nós. Malaquias, capítulo 4, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tu és esse Elias que nós tanto esperamos antes do grande dia do Senhor? Tu és ele? E João Batista repete: não, eu não sou. E eles voltam a falar com João: então, João, tu és um profeta prometido lá em Deuteronômio capítulo 18, versos 15 a 18. Esse profeta que falaria tudo que Deus ordenou, esse profeta escatológico, tu és esse profeta, João Batista. João repete mais uma vez: não, eu não sou essa pessoa. Mas afinal, quem és tu? Quem és tu, João Batista? E o interessante é que quando você lê esse texto, João Batista ele sabe muito bem quem ele é. Ele diz: eu não sou nenhuma figura escatológica. Eu não sou o fim, eu sou apenas um pregador. Eu sou a voz que clama do deserto: endireitai o caminho do Senhor. Esta frase é dita e é usada como uma metáfora e traz a ideia de você nivelar as colinas, arrumar os vales, alisar as curvas de uma estrada tão tortuosa, para que o povo de Deus, que estava voltando da Babilônia, pudesse ter uma viagem tranquila e pudessem se acomodar bem quando chegassem em Jerusalém. O povo de Deus passou 70 anos na Babilônia, 70 anos no cativeiro babilônico. Então, quando Isaías cita esse texto, é como se eles já passaram tanto tempo, tantas dificuldades no cativeiro babilônico. Vamos tentar pelo menos fazer com esse caminho deles seja um caminho melhor, para que eles não sofram tanto. Então vamos tentar endireitar esses caminhos. João Batista ele diz que ele é esse pregador que está dizendo: endireitar o caminho do Senhor. João sabia realmente para que ele veio ao mundo. Ele sabia que esse era o objetivo dele. Ele era humilde para reconhecer isso. Quando você lê João capítulo 13, e leremos isso outro dia, estudaremos esse texto provavelmente outro dia, quando os discípulos têm os pés lavados por Cristo, e nós conhecemos, já ouvimos vários sermões sobre esse texto,
E essa ação de lavar os pés era tido como o escravo menos glorioso, vamos dizer assim. O pior escravo é aquele que lavava os pés dos seus senhores, né? E Jesus é aquele que serve, aquele que lava o pé dos seus discípulos. E João Batista diz: Olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu não sou digno de ser esse pior escravo, esse escravo menos glorioso, se é um escravo glorioso, né? De serviço tão ultrajante. Eu não sou digno disso. João Batista sabe quem realmente ele é. João Batista se coloca realmente na situação dele. Ele não é capaz nem de desatar as sandálias. Mas a pergunta fica no ar. Quem é esse Messias? Quem é esse que tanto esperam? Quem é esse? Quem é o que traz a esperança? O versos 29 a 31 nos diz isso. O Messias é Cristo, é Jesus. O mais interessante é que o povo judeu espera um guerreiro que tirasse Israel das mãos asquerosas de Roma, que fosse lá e guerreasse, um revolucionário, alguém que guerreasse contra o povo romano, um rei majestoso. Mas João Batista apresenta esse rei, esse Messias que tanto esperam, esse Messias davídico, sacerdotal e profético, que é tanto esperado para a situação tão degradante do povo de Israel. João Batista apresenta esse Messias como o Cordeiro. Cordeiro. E o interessante, se você lê essa palavra cordeiro no grego, no original, aqui em João é o cordeiro que foi levado para o matadouro. É o cordeiro que está prestes a ser morto em sacrifício. Esse é o cordeiro. O próprio João, lá no Apocalipse, repete quando ah, quando ele está triste porque está chorando copiosamente, porque não encontra ninguém digno de abrir os selos, abrir o livro. Então um dos anciãos toca nos seus ombros e diz assim: Não chores, porque existe um que é digno. Existe um leão da tribo de Judá. Então João levanta o seu rosto e quando ele vê Jesus Cristo, ele não vê o leão, ele vê o cordeiro. E o interessante é que essa palavra cordeiro em Apocalipse, ele traz a ideia do cordeiro que venceu a morte. Não é o cordeiro, a mesma palavrinha aqui para esse. Não é o cordeiro que está sendo levado para o matadouro, mas é o cordeiro que venceu a morte. E o interessante é que esse cordeiro que está sendo levado aqui do Evangelho de João, ele é aquele que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que não somente cuida do ser humano, mas é aquele que vai tirar o pecado de tudo que há no mundo. Aquela lei que há no mundo, por exemplo, do mais forte ao que vence, a lei do mais esperto, do mais vitorioso, que tem poder, aquele que reina, aquele que tem a mão mais poderosa que oprime. Jesus vem e fala: não é assim. O sistema que Jesus dá não é um sistema de o mais forte é o que vence, mas sim aquele que se doa pelo próximo, que é o melhor, aquele que morre em favor do inimigo, aquele que morre em favor de pecadores. O interessante é que Jesus Cristo é esse cordeiro, o cordeiro manso de Isaías capítulo 11, verso 19. O cordeiro substitutivo de Gênesis 22. Ele é o cordeiro da oferta pela culpa em Levíticos 24. Ele é o servo em Isaías 53. Cristo Jesus.
O que João está dizendo aqui não é que é ele o Messias, mas sim Jesus Cristo. Não é da maneira que eles pensam, mas é da maneira que Deus quer que seja. João Batista é aquele que aponta para Cristo. Ele não é o Cristo, mas é aquele que aponta para Cristo. Eu me formei no Instituto Bíblico Eduardo Lane, no IBEL, em Patrocínio, Minas Gerais, em 2010. E meus pais foram lá na minha formatura. Encararam 12 horas de viagem. E eles chegaram em Uberlândia, pararam num posto e chegaram e perguntaram para o frentista: tem muito, falta muito para chegar em Patrocínio? E ele diz assim: é logo ali. E quando o mineiro diz logo ali, sente até um frio na espinha, né? E minha mãe falou: logo ali, quantos quilômetros? Ele apontou e falou assim: 90 quilômetros. Logo ali de Mineiro. 90 quilômetros. Minha mãe até brinca, fala assim: poxa, logo ali 90 quilômetros. E ele fala assim: olha, do percurso que vocês já tiveram, 90 quilômetros não é nada. 12 horas de viagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles estavam cansativos, eles estavam enfrentando um momento bem complicado e esse frentista aponta para a cidade. Nosso papel é apontar para o Messias. Nós encontraremos pessoas e encontramos pessoas que estão doloridas e machucadas nesse mundo. Pessoas que estão buscando uma esperança ou que depositam as suas esperanças em coisas que não trazem a segurança necessária. Na economia, na política, no trabalho, na família, nos filhos, em tantas outras coisas. Depositam a sua esperança nisso. Pessoas que depositaram a sua esperança e foram decepcionados, que estão machucados, que estão cansados, que estão doloridos. E nós somos aqueles que proclamam, que mostram, que apontam para o Messias. Pessoas que estão tão machucadas, tão cansadas, e que ouvem tanto sobre Jesus, mas não ouvem do real Cristo, que ouvem tanto a respeito dele, de Jesus, mas não têm a mínima noção de quem ele realmente é. Nós somos esses pregadores que gritam: endireitai o caminho do Senhor. É como aquelas pessoas que estão com ouvidos tão doloridos, tão complicados para ouvir, tão machucados para ouvir o que Cristo é, porque várias igrejas, melhor, entre aspas, várias pessoas que falam em nome de Deus, as machucaram tanto que falar o nome de Cristo dói os seus ouvidos. Nós somos esses que tentam endireitar esse caminho. Nós somos esses que tentam trazer quem realmente Jesus é. Nós somos esses que estão tão doloridos por causa das dificuldades da vida, das lutas da vida, que precisam conhecer esse Cristo, o Messias, que nos dá a esperança. Por isso que o Evangelho de João é escrito. Lembra do versículo? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Messias, o Filho de Deus, e assim, crendo, tenham vida eterna em seu nome. Para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Messias. Para que vocês creiam que Jesus Cristo é aquele que dá a esperança. Ele somente. Não há esperança em qualquer outra instituição, qualquer outra pessoa neste mundo, se não for Jesus Cristo. Por isso, irmãos, aponte para Jesus. Mostre para Jesus, nesse momento tão de dor, tão complicado em que nós vivemos, entre tanta gente com falta de esperança, com falta de apoio, mostre Jesus. Mostre Cristo, o único, o Messias,
o escolhido, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, aquele que diz que o Pai é um com ele. Aponte para Cristo. Aponte. Porque as pessoas estão precisando. As pessoas precisam ouvir desse Cristo restaurador. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Ó Pai Santo, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, pedindo para que o Senhor, ó Pai, cuide, Senhor Deus, de nossas vidas, para que o Senhor penetre o mais profundo do nosso ser e que possamos, ó Pai, mostrar às pessoas o Cristo, o Messias, aquele, Senhor Deus, que nos dá esperança, aquele que nós queremos trazer diariamente em nossa memória, aquele, Senhor Deus, que faz com que as misericórdias do Senhor sejam renovadas em nossas vidas. Ó Pai, nos ensine a apontar para Jesus, nos ensine a apontar para Cristo, para que as pessoas possam crer no Teu nome e assim ter vida eterna. Cuide daqueles que estão precisando também, por falta de emprego, por problemas familiares, por doença, aqueles que estão padecendo, Senhor Deus, por algum tipo de doença, por alguma enfermidade física, psíquica, emocional. Ó Pai, vem com o Teu consolo, vem com o Teu bálsamo, Senhor Deus, que restaura, que cura, que dá esperança, Senhor Deus, vem com poder sobre a vida deles. Só o Senhor pode agir em nosso meio, só o Senhor é aquele que cuida, Senhor Deus, de nós. Só o Senhor é aquele que é a nossa esperança. Cuide da tua igreja presbiteriana do Jardim Satélite. Cuide do seu povo que se encontra ali. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. A partir, então, esse mês de março, nós vamos estudar o Evangelho de João. Certo? Deus abençoe. Grande abraço. Fique com Deus.